Shalom, povo de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar escutando essa devocional, mas Deus nessa manhã está me trazendo aqui para estar palestrando esta mensagem para o seu coração. Eu vou estar aqui orando pela minha vida e pela sua vida e que o Deus de Israel venha tomar a frente dessa devocional e que esta palavra venha alimentar a minha alma e a sua alma em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos, abre a tua Bíblia também aí, para estar estudando essa palavra comigo. Amém? Senhor, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Senhor, toma essa devocional nas tuas mãos, Senhor, que essa palavra venha alimentar nossas almas, Pai. Que esta palavra venha nos nutrir, nos trazer um direcionamento e nos guiar pelo caminho certo. Pai amado, Pai querido, derrama sobre a nossa vida nessa manhã sabedoria, discernimento espiritual, Pai. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor, nos livra de todo mal, de toda armadilha, de tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. É em nome de Jesus que o guarda de Israel esteja nos guardando e guardando a nossa casa no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Que não seja eu, Raiane, palestrando a Tua palavra, mas que seja o Espírito Santo de Deus me conduzindo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus nessa manhã palestrou comigo em Gênesis 37. Então abra sua Bíblia em Gênesis 37. A minha já está aqui aberta. Amém? Se a leitura for um pouco diferente, que a minha Bíblia é de estudo, então leia aí a sua Bíblia no Gênesis 37. Eu vou estar lendo onde eu marquei para ler. Amém? Não vou ler o texto todo porque o texto é grande. Então, você lê o texto todo aí na sua casa e eu vou estar lendo as partes que Deus falou muito comigo. Amém? Os irmãos de José, eu vou estar lendo 37:4. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contavam. No 11 vai dizer: Os irmãos de José ficaram com inveja dele. E agora no 31 vai falar assim: Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: Veja o que encontramos. Não é a túnica de seu filho? O pai o reconheceu de imediato e disse: Sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. É uma palavra pesada, não é verdade? E triste ao mesmo tempo, porque a gente nunca imagina que o mal vai vir das pessoas, que é do nosso próprio sangue. E a perseguição que José passa é a perseguição dos próprios irmãos, do próprio sangue. E nessa passagem vai falar sobre os sonhos de José. José, ele é um homem de Deus, a qual Deus fala muito com ele em sonhos. Sonho é algo muito espiritual. Tem pessoas que acham que é bobagem, mas não. Sonho, Deus manda avisos através de sonhos. Deus revela através de sonhos. Então, não sei se você já sonhou com alguma coisa que, por exemplo, sonhou hoje e naquela mesma semana aconteceu, e aí você lembra: poxa, caraca, esse dia eu tinha sonhado isso e caramba, aconteceu. Muitas das vezes os sonhos é avisos de Deus, direcionamento, revelações. Por isso que é tão importante a gente sempre orar antes de dormir, né? Porque quando você não ora antes de dormir, o inimigo ele ataca teus sonhos. E aí você começa a ter sonhos ruins, sonhos negativos, sonhos que, sabe, você
começa a pensar várias besteiras. Então, por isso que é tão importante a oração da madrugada, a oração antes de dormir, para Deus proteger teus sonhos e te dar sonhos de revelação, né? Quando você tem muita intimidade com Deus, Deus te mostra as coisas em sonho, assim, é real, é realidade mesmo. Então, José, ele foi vendido, né? Porque ele estava agradando muito seu pai. Eu não quero dizer que o pai dele estava certo, porque colocou ele como um favorito. Isso não é certo. É lógico que a gente tem que cuidar dos nossos filhos, tudo igual. A gente tem que amar igual. A gente tem que dar carinho para todos igual, na mesma medida. Se tá agradando um, tem que agradar a todos. Não pode ter essa divisão. Porém, o pai de José sentiu no coração de preparar uma túnica linda, colorida para ele. Porém, José não havia pedido essa túnica. Ele não tinha pedido roupa colorida. Ele não tinha pedido roupa para o pai. Porém, o pai sentiu o desejo de presentear ele. E quando ele recebe esse presente do pai, ele começa a incomodar os irmãos. E nisso que ele começa a incomodar os irmãos começam a se comparar, os irmãos começam a invejar, os irmãos começam a ficar com muitos pensamentos negativos sobre a vida de José. E agora é que começa a perseguição por causa de uma túnica a qual incomodou muito os corações das pessoas, né, dos irmãos, que é o próprio irmão de sangue. E nisso que ele recebe essa túnica, né? Mas antes dele receber essa túnica, ele falou dos sonhos dele para os próprios irmãos de sangue. Ele falou: essa noite eu sonhei assim, 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 assim. E os irmãos começaram a debochar dele e falar: lá vem o sonhador. José, para de sonhar alto. José, você não tem condição. José, para de sonhar esses sonhos que você tá... E começaram a debochar. E nesses deboches, José começou a se frustrar, porque muitas das vezes nós queremos tanto compartilhar nossos sonhos com as pessoas. Às vezes a gente pega e chama as pessoas da nossa própria família para compartilhar o nosso sonho, porque às vezes a gente acha que é nosso amigo porque é do nosso sangue. Às vezes a gente acha que é nosso amigo porque está tão próximo de nós. Mas é por isso que é tão importante você pedir um direcionamento para Deus para saber se você pode compartilhar até com os teus que estão por perto, por mais que seja irmão, seja parente. Mas você tem que falar: Senhor, eu posso compartilhar esse sonho com essa pessoa? Para saber se Deus vai confirmar, se Deus vai deixar. Porque José agora abre a boca demais e acaba se frustrando. Porque aquele que ele pensou que era amigo, que era parceiro, que era irmão, não queria ver o bem dele. Então, José ele se frustra porque ele está contando os sonhos para os irmãos e os irmãos não estão gostando de escutar os sonhos dele. Então, José agora se cala, mas os sonhos já foi falado. E agora é preparado a armadilha para a vida de José. Que armadilha é essa? As armadilhas que os próprios irmãos de sangue arma contra a vida de José. Mas quando eles vão armar a armadilha para tentar matar José, um dos irmãos se levanta e fala: não tem nada a ver a gente matar José, até porque ele é do nosso sangue. O que a gente pode fazer? A gente pode vender José, pegar a túnica dele e pegar a roupa. Eles queriam pegar a túnica para eles, mas sendo que a túnica que o pai preparou não servia para nenhum deles. Ou seja, o tamanho da túnica era especial para José, não deu em nenhum daqueles meninos, daqueles homens. Então eles pegaram a túnica, mataram um animal, sujaram aquela túnica de sangue e foram correndo levar para o pai deles. Nisso que eles levam a túnica para o pai, eles mostram: essa túnica não é de José? E o pai fala: essa túnica é de José sim, pois está toda suja de sangue. Com certeza algum animal feroz devorou José e José agora está morto. O pai de José fica frustrado, o pai de José fica desesperado. Ele não vai buscar resposta para aquele cenário, resposta para ver se realmente José morreu. Não, ele está desesperado. Na cabeça dele agora está: perdi o meu filho está morto. Mas sendo que não é, José não está morto. Porém, na mente dele, aquela mensagem negativa que chegou até ele não buscou resposta. Ele preferiu acreditar na mentira. E quantas das vezes a gente não busca primeiro uma resposta, primeiro a gente não busca um direcionamento de Deus para saber se aquilo que está acontecendo é verdade, a gente começa a se desesperar.
Então, nesta manhã, eu quero te dizer, busca primeiro um direcionamento de Deus para você não se frustrar errado. Busca primeiro um direcionamento de Deus para você saber o que está acontecendo de verdade, uma resposta real. Porque, às vezes, o que chega em nós é mensagens mentirosas, a qual não é real. Então, eu quero te dizer nesta manhã, busque sempre uma resposta primeiro de Deus para ver se isso que está acontecendo é real. Porque se o pai de José tivesse buscado primeiro uma resposta, um direcionamento de Deus, ele não teria se entristecido, se frustrado. Então, José agora foi vendido. E quantas das vezes você também é vendido? Quantas das vezes você também é caluniado? Quantas das vezes você só quer compartilhar algo bom, algo que você conquistou com alguém, você quer falar uma novidade que você acabou de receber, mas hoje em dia é tão difícil você compartilhar uma novidade que você recebeu, porque hoje em dia muitos querem ver você bem, mas nunca melhores que eles. Então hoje em dia está muito difícil de chamar alguém para a mesa para falar, caramba, olha o que Deus fez na minha vida, olha a conquista que eu consegui, e aquela pessoa fica feliz, né? Hoje em dia as pessoas ficam felizes com o teu fracasso, com a tua angústia, com a tua dor, com a tua tristeza. Mas hoje em dia é muito difícil achar uma pessoa amigável, mais chegados que irmãos, para você compartilhar o teu sonho, para você compartilhar uma novidade. E aquela pessoa fica feliz com a tua conquista. Não é verdade? É difícil demais, mas eu profetizo no dia de hoje que Deus está trazendo para perto de você amigos mais chegados que irmãos. Amigos mais chegados que irmãos, que você vai poder compartilhar suas novidades, compartilhar suas dores, compartilhar as suas bênçãos e não vai ter inveja, porque o Deus que nós servimos ainda tem pessoas ainda mais chegadas que irmãos. Deus ainda, aleluia, usa pessoas para cuidar de nós. Deus ainda usa pessoas para trazer para perto, pessoas usadas por Deus. Então creia em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus, que toda a inveja que te perseguia na tua parentela, na tua família, está caindo por terra hoje. Mas hoje Deus está te dando sabedoria para você saber e pedir direcionamento para Deus, para saber para quem você pode contar os teus sonhos. Porque José foi invejado por falta de sabedoria, ele não pediu direcionamento a Deus. Mas há um propósito debaixo do céu. No final da história, José se tornou governador. No final da história, essa perseguição toda que José passou com os irmãos aproximou ele do propósito. Agora José está cuidando das coisas de Faraó. Agora José é um governador. Agora José é um homem posicionado. Agora José é um homem bem vestido. Agora José é um homem de boa aparência. Agora José é um homem rico. Um homem, aleluia, diferenciado. E quando os irmãos vão de encontro a ele para pedir ajuda, que na verdade nem sabe que é ele, porque não reconheceu a face dele, não reconheceu o traje dele, tá diferente, ele tá bem vestido, bem arrumado, bem trajado. Quando chega lá para bater na porta, para pedir ajuda, para pedir alimento, quem abre a porta é José. Sendo que José reconhece os irmãos, porém os irmãos não reconhecem José. Então eles vão pedir ali ajuda. E nisso que eles pedem ajuda, José agora vai correndo para o quarto para chorar. Porque agora que ele está bem trajado, agora que ele está com a vida equilibrada, agora que ele está com uma vida estabilizada, ele não está sabendo lidar com as emoções dele. Que emoções são essas, Rainha? Emoções que veio na mente dele do passado, as dores que ele passou, a humilhação que ele passou com os irmãos, as dores. Sabe aquelas emoções de dores que vem tudo misturado e você não sabe lidar? Ter o equilíbrio. Liberar o perdão. Liberar o perdão não é que você vai esquecer. Liberar o perdão é que você deixa aquela dor, aquela mágoa embora. Você não vai esquecer, porque Deus não permite que a gente esqueça. Porém, Deus permite que aquela ferida cicatrize e que aquela mágoa vá embora. O teu coração fica limpo. Porque quando você não libera o perdão, você permite que aquela mágoa vá contigo, sabe? Aí fica aquele peso junto com você. Então, José, ele corre pro quarto para chorar. E nisso que ele chora, ele fala, Senhor, me ajuda, não estou sabendo lidar com essas emoções. E os irmãos estão lá dentro, no cantinho, lá na mesa, esperando ajuda. E nisso que ele vai falar com Deus, Deus tranquiliza o coração dele. E é nesse momento que Deus dá sabedoria para ele lidar com essas emoções. E eu acredito que ele libera esta mágoa, ele permite que o coração dele
se aquiete e se acalma, e agora ele vai saber lidar com essa situação. Ele apaga aquela dor, aquela mágoa, ele começa a liberar perdão ali com o próprio Espírito Santo, pedindo para Deus limpar o coração dele. E quando Deus limpa o coração dele, ele volta para a mesa. E ali ele começa a ajudar os irmãos. E ali eles se abrem, ali eles veem que é José, e eles se humilham, pedem perdão para José. Perdão por tudo que fizeram. Porque, na verdade, eles tiveram inveja de José porque José, ele tinha atenção. José tinha muita atenção, coisas que eles sempre queriam do pai, atenção, porém não tinha. Entende? Quantas das vezes você só quer atenção e você não tem? E aí, às vezes, você começa a invejar, começa a caluniar, começa a se levantar contra o outro. Mas Deus, nessa manhã, tá falando assim, hoje eu tô te dando atenção. Hoje eu tô limpando o seu coração. Hoje o Senhor tá preparando um banquete na tua vida, sim, assim como fez na vida de José. Mas quando chegarem para pedir ajuda, Deus também vai te usar para ajudar também. E Deus nessa manhã está limpando o teu coração de toda mágoa, de toda humilhação, tudo que fizeram com você, te humilharam, te caluniaram, assim como caluniaram Davi, assim como caluniaram José, assim como humilharam José, venderam José, sujaram a túnica de José. E Deus limpou o coração de José. Agora José ajuda os irmãos que humilharam ele. Por isso que eu falo, a vida é uma roda gigante. Hoje você pode estar em cima, amanhã você pode estar embaixo. A vida é uma roda gigante. Hoje você pode estar embaixo, está sendo pisado mesmo, humilhado. Pode estar com o coração sangrando. Você pode estar sendo humilhado por alguém que você tanto ama. Você pode estar sendo humilhado por alguém que você tanto confiava, de olhos fechados. Alguém que é tão próximo de ti, às vezes é alguém do teu sangue, assim como os irmãos de José. Mas o Senhor manda te dizer assim, a vida é uma roda gigante. Hoje você está embaixo sendo pisado, mas o Deus que realiza os sonhos, o Deus que realizou os sonhos de José, está hoje aqui para realizar os teus sonhos e te dizer que essa roda vai girar. Essa roda vai girar e Deus vai fazer reviravolta na sua vida. E todos verão a glória de Deus sobre a tua vida. José agora acolhe os seus irmãos. E os irmãos de José vai correndo para falar para o pai que tanto sofreu nesse trajeto de vida que José está vivo. E agora o pai de José está tão velhinho, mas agora eu imagino a alegria, a felicidade dele saber que o filho está vivo. Ele se encontra com o filho José e ele fica numa alegria, ele fica numa felicidade, porque ele vê a mão de Deus sobre a vida de José. Ele vê José diferente, não só na vestimenta, mas nas atitudes, nas ações, no comportamento. Ele vê a mudança de Deus na vida de José. Eu posso imaginar que o pai agora está dizendo, caramba, José, os sonhos que você falou conosco se tornou realidade, filho. Eu quero te dizer que os sonhos que Deus está te dando nessa semana vai se tornar realidade. Eu quero te dizer que Deus vai mudar, sim, o cenário da sua vida. E quem te humilhou vai ter que vir te pedir perdão. E você não vai pisar, você não vai machucar, você não vai debater, você vai acolher. Você vai acolher, sim. Assim como Deus equilibrou as emoções de José, Deus está equilibrando as tuas emoções. Ele está limpando, está aquietando o teu coração. Sabe quando você sente raiva porque te humilharam? Você não vai sentir essa raiva, você vai sentir o teu coração quentinho, aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Então receba essa palavra da tábua do teu coração, que o Senhor no dia de hoje está limpando o seu coração. Está aquietando a sua alma, está te dando muita sabedoria para lidar com essas emoções quando vier o perdão, quando vierem te pedir ajuda, quando vierem falar o que fizeram com você. Deus não vai permitir que você sinta rancor, mágoa, tristeza. Ele vai permitir que o seu coração seja blindado, aquecido,
E Deus vai derramar sobre a tua vida tanta misericórdia, tanta graça. Misericórdia que eu digo é misericórdia, favor imerecido. Tu vai receber essa misericórdia de Deus e você vai dar essa misericórdia. Você vai pensar assim: Deus teve misericórdia de mim, eu também terei misericórdia de você. Então, é assim, Deus, ele limpa o nosso coração. Eu profetizo em nome de Jesus que hoje aqui está caindo mágoas por terra. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida, que hoje os nossos corações estão se tornando limpos e puros diante do Senhor. Que venhamos viver uma vida de santidade diante de Deus, que venhamos viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a minha vida e a tua vida, que nós viveremos os sonhos de Deus na nossa vida. Assim como José agora é usado por Deus, é bem abençoado por Deus, nós estamos sendo abençoados espiritualmente em nome de Jesus. Que sejamos ferramentas do Deus Altíssimo, que sejamos, aleluia, ferramentas nas mãos do Senhor para acolher, para abraçar, para ajudar e para dar amor. Porque muitas das vezes a inveja é por falta de amor. Muitas das vezes a inveja é por falta de atenção. Muitas das vezes as pessoas invejam você por falta de atenção, por falta de amor. Ou até às vezes porque elas não têm o que você tem. Hoje em dia as pessoas acham que inveja é tudo por causa de bens materiais, mas não é. A inveja às vezes é porque você tem atenção. Às vezes a inveja às vezes é porque você tem tanto amor. Às vezes a inveja é porque você recebe tanto, sabe? Tanto amor. Eu acho que o que é mais invejado é a essência, o amor, é a atenção. Então, os irmãos de José invejaram tanto ele por conta, de repente, disso. Porque eles não tinham tanta atenção, ou porque eles não eram tanto sonhador assim como José, porque também eles poderiam se comparar tanto, né? Às vezes se comparamos tanto, mas o Deus que está aqui é um Deus que dá alegria. Eu profetizo que você vai receber a alegria do Espírito Santo de Deus. E Deus hoje está te dando muito amor e muita atenção. E tudo que estava fora do lugar, hoje Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Então, aquieta a sua alma, que os sonhos de Deus vão ser concretizados na tua vida. Amém? Fica na paz, shalom. Essa foi a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração. Foi até aqui que Deus me deu. Então, que Deus venha alimentar a sua alma, venha nutrir o teu coração. Entenda que nem sempre é sobre você, mas sobre o Deus que você é usado, o Deus que você serve, o Deus que você carrega. Então, entenda, peça direcionamento a Deus, Senhor, para quem eu posso compartilhar os meus sonhos, para quem eu posso falar, para quem, sabe, peça a Deus que Ele traga para perto de você amigos mais chegados que irmãos. Amigos de verdade, nem que seja um, nem que seja dois, mas que seja aqueles mais chegados, que quando você não tem um sofá para sentar, ele venha sentar no chão contigo. Quando você não tem carne para comer, ele venha comer o ovo com você. Peça a Deus para trazer amigos para perto, aqueles que quando você, sabe, não tem nada de bom para oferecer, ele queira ficar. Assim como Ruth permaneceu. Amém? Fica na paz, shalom, Deus abençoe sua vida nesse exato momento. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém?